queridos irmãos e irmãs, celebrando a liturgia do terceiro domingo da Páscoa, hoje a igreja proclama para nós o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 24, versículos do 35 ao 48. Bom, nós tivemos e nós estamos tendo nesses 3 finais de semana, no primeiro domingo da Páscoa, no segundo e nesse que é a liturgia do terceiro domingo, evangelhos que falam ou estão refletindo a ressurreição de Cristo. Porque nós estamos no tempo da Páscoa, então estamos ouvindo aí nesses 3 domingos evangelhos que falam a respeito da ressurreição de Cristo. Próximo domingo nós já vamos ouvir o Evangelho do Bom Pastor, que não está falando propriamente da ressurreição do Senhor. Então vale a pena hoje pensarmos um pouco e meditarmos um pouco sobre o que diz a fé católica a respeito da ressurreição. A fé católica a respeito da ressurreição, ela diz que esse acontecimento da ressurreição é um acontecimento histórico. Significa que isso verdadeiramente aconteceu, que Jesus ao terceiro dia ressuscitou e hoje está com um corpo glorioso. Por isso, nós ouvimos aqui no Evangelho alguns versículos que está falando a respeito disso. Jesus que está mostrando, o Evangelho que está apresentando para nós, que esse foi um fato verdadeiramente histórico. Então eu vou lembrar aqui alguns versículos que nós acabamos de ouvir. Jesus Cristo disse: "Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Outros versículos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Ou seja, Jesus apresenta as mãos e os pés e pede para que eles toquem em Jesus. Jesus pede alguma coisa para comer e ele come ali um pedaço de peixe assado, para dizer que verdadeiramente Jesus Cristo ressuscitou e está com um corpo glorioso. Não é como a ressurreição de Lázaro. Lázaro ressuscitou e ressuscitou para uma vida natural, para a vida humana. Jesus Cristo ressuscitou com um corpo glorioso. Bom, a respeito da ressurreição, existem alguns erros que alguns teólogos, e pode ser que alguns católicos também tenham, a respeito da compreensão desse dado de fé que nós temos, que Jesus Cristo ao terceiro dia ressuscitou. Talvez porque alguns teólogos, eles tentam integrar a doutrina à cultura. Então, tentando aproximar a doutrina da igreja com a cultura da época, com a cultura contemporânea, cometem alguns erros. E é sobre isso que eu gostaria de dizer. Tem aqui 2. O primeiro erro é que alguns dizem que a ressurreição, ela significa apenas a mensagem de Cristo que está viva em nós. Não é que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Não é que o Senhor ressuscitou e apareceu para os apóstolos, apareceu para as mulheres em primeiro lugar. Significa que a mensagem do Evangelho, ela está viva dentro de nós. E eles dizem que isso é uma interpretação racional da fé. Que a mensagem que Jesus Cristo deixou, a mensagem de amor a Deus, de amor ao próximo, está viva dentro de nós. Essa mensagem está viva. Isso significa ressurreição. A questão da própria ressurreição de Jesus, dos milagres que Jesus Cristo ele realizou, a própria divindade de Cristo, tudo isso são construções literárias dos evangelistas e daqueles que escreveram a palavra de Deus. E não é isso que nós acreditamos.
Nós não acreditamos que os apóstolos começaram a lembrar do Senhor, de todos os fatos que Ele realizou, e aí de forma poética escreveram que Jesus ao terceiro dia ressuscitou e apareceu às mulheres. Não é isso. Nós acreditamos verdadeiramente na ressurreição de Cristo. Então, ressurreição não significa que a mensagem, claro que significa isso também, mas não só que a mensagem de Cristo está viva dentro de nós. Esse é um primeiro erro. O segundo erro é que alguns dizem que ressurreição não significa reviver. Ou seja, se hoje se encontrassem os ossos de Cristo, não teria problema nenhum. Se hoje se encontrasse lá a tumba onde estava Cristo, onde Ele supostamente teria morto e teria ficado ali, se encontrasse os restos mortais de Jesus, não teria problema nenhum. Porque ressurreição não significa reviver. Não é um cadáver que vai reviver. Mas ressurreição significa viver nesta vida de uma forma humana, de uma forma diferente, amando a todos, amando ao próximo, amando principalmente aqueles que mais necessitam. Claro que ressurreição significa você viver aqui neste mundo de uma forma mais humana. Claro que isso significa, mas não é só isso. Não é só isso. Nós acreditamos em um fato histórico, que Jesus Cristo verdadeiramente ressuscitou. E aí eu pergunto a vocês, se pode crer na ressurreição de qualquer maneira? Ou de uma outra maneira? Segundo aquilo que nós cremos, e por isso nós falamos que nós temos a fé apostólica, por isso que nós rezamos depois da homilia o credo apostólico, é que nós acreditamos no testemunho dos apóstolos que viram o Senhor ressuscitado. Isso significa crer na fé apostólica, crer em homens que foram testemunhas da ressurreição de Cristo, que Cristo verdadeiramente ressuscitou. Por isso a gente não pode crer de qualquer forma na ressurreição. Nós precisamos acreditar no fato histórico. Essa é a nossa fé. É isso que a igreja sempre ensinou, nesses anos, nesses séculos, nesses milênios que nós temos de história. A igreja sempre ensinou isso, que Jesus Cristo verdadeiramente ressuscitou de forma histórica. Cristo ressuscitou verdadeiramente, aleluia, aleluia. Peçamos a intercessão da Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.